Olá, eu sou Rosimelo, esse é o canal Vox, e hoje eu vou fazer mais um conteúdo da nossa série 100 dicas da locução. Hoje eu estou na dica de número 16. Se você não assistiu às anteriores, eu deixei uma playlist certinha na sequência para você acompanhar todos os conteúdos. A nossa dica de hoje são as 3 dicas essenciais para quem está começando. E quando eu falo para quem está começando, é para quem de fato nunca na vida trabalhou como locutor, mas também para você que trabalhou em algum momento e está desempregado e está voltando. Porque se você está voltando, considere que você está começando de novo. Aí você pode me falar, não, mas eu já sou locutor, eu já trabalho, trabalhei há muito tempo. Só que é o seguinte, nos últimos 10 anos, a velocidade com que as informações se atualizam, ela mudou demais, diminuiu muito tempo. Antigamente, a cada 100 anos tinha alguma novidade no mercado, depois a cada 10 anos, depois a cada ano. Só que agora, a cada 6 meses, você já vai ter uma diferença enorme em todos os mercados de atuação, não é só na locução, não. Agora, na locução, você tem que levar em conta que a gente está falando de um mercado da comunicação e a maneira como a gente passou a se comunicar e como a gente mudou a forma de se comunicar mudou demais nos últimos anos. E esse é um dos motivos que muitos locutores não conseguem trabalho quando voltam para o mercado, porque estão presos com muitas coisas que já não funcionam mais. Sim, isso acontece bastante na locução. Então, eu espero que a partir do momento que você comece a se concentrar nessas 3 dicas essenciais, você comece a ter resultados reais na locução. Eu sou Rosimelo, locutora, e eu ajudo pessoas a fazerem de 3 a 10 mil reais por mês com locução, mesmo sem ter a voz bonita. Então, nessa dica de número 6, eu vou passar para vocês as 3 dicas essenciais. E por que eu considero essenciais? Porque são os 3 pilares de uma locução verdadeiramente eficiente. Então, anota isso direitinho e começa a colocar em prática na sua vida, porque isso funciona. Eu trabalho há mais de 17 anos como locutora profissional, por 7 anos eu atuei como agenciadora de locutores, então eu treinava constantemente esses profissionais, e a gente vai descobrindo as maiores dificuldades, as maiores facilidades, e principalmente a gente vai aprimorando a cada dia e tendo essa proximidade com o contratante. Então, nessas 3 dicas essenciais, eu quero que você entenda que as mesmas dicas que eu vou passar são também os pilares de uma locução eficiente. Então, a primeira dica, que é crucial, voz. Sim, a voz, para quem atua como locutor, ela é a base, e não tem como você fugir disso. Mas eu gosto sempre de deixar claro que esse negócio de voz bonita, né? Que na verdade a expressão certa não deveria ser voz bonita, porque bonita é o que você vê, e a voz a gente ouve, deveria ser a voz mais audível, ou melhor audível. Mas a gente está acostumado a falar em voz bonita e todo mundo entende que a voz bonita é aquela voz gostosa de ouvir, que muitas vezes tem um timbre agradável, né? Tem um tom gostoso, que diz aquela voz de cobertura, aquela voz de locutor de rádio. Bom, isso realmente é importante. Porém, há muitos anos estão cada vez mais abrindo oportunidades para pessoas de vozes comuns. Tem pessoas que chamam de voz natural, voz comum, voz coloquial, ou eu já ouvi também, voz que não pareça locutor de estúdio de rádio. Por quê? A publicidade, ela precisa se conectar com os clientes que compram produtos. Então, existem produtos que, se você fizer a voz de locutor, aquela voz clássica, vai funcionar muito bem. Só que alguns tipos de produtos não vão funcionar com a voz de locutor. E aí vem a tal da voz natural que muita gente fala. E por que que isso é bom? Porque você não é mais refém daquela voz bonita. Porque pensa bem, quem não nasce com a voz bonita não vai conseguir ser locutor? Gente, são raras as pessoas que nascem com a voz bonita. Isso é muito raro. E muitas vezes a pessoa tem a voz bonita e nem trabalha como locutor, porque a voz não garante. Ela ajuda? De fato ajuda.
Mas eu quero que você entenda que mesmo que a sua voz não seja aquela voz de locutor de rádio, aquela voz gostosa de ouvir, não significa que você não vai conseguir trabalhar como locutor. Então, essa dica é importante. Voz. Outra coisa importante de falar sobre a voz é que ela muda. Ela pode mudar de várias maneiras. Primeiro, com técnicas vocais que ajudam a sua voz a ficar mais potente, ficar mais limpa, ficar mais aguda, mais grave. Você consegue modular a sua voz através de técnicas vocais. Nem sempre precisa de fonoaudiólogo, não. Só em alguns casos. Então, com técnicas vocais, você já muda a sua voz. Só que tem uma outra questão, que é a idade. Com a idade, a nossa voz também muda. Então, isso é bom, porque, vamos pegar um exemplo, né? As pessoas na faixa dos 20 anos não têm uma voz muito interessante, porque existe uma oscilação de grave e agudo, as mulheres têm vozes muito gritantes, os homens têm uma voz que fica oscilando, não é a melhor idade. Mas depois dos 30, gente, a voz ela dá uma acentuada, ela fica mais gostosa, mais encorpada. Então, quanto mais idade você tem, ao contrário de muitas profissões, você não vai deixar de trabalhar. Quanto mais idade, outros segmentos você vai conseguir pegar e você pode até trabalhar mais velho do que mais novo, o que é muito positivo. Então, essa é a primeira dica essencial para quem está começando. Segunda dica essencial: comunicação. Normalmente, na comunicação, é que os locutores dançam e não conseguem trabalhar. Por quê? Muito locutor acredita que se tiver a voz bonita, ele já está garantido. Só que não. A comunicação é exatamente a maneira que você vai se expressar e, o mais importante, para quem você vai se expressar. Eu gosto de usar muito a palavra conexão. O locutor que não se comunica bem, ele não vai se conectar com ninguém. Então, vamos pegar um exemplo aqui bem simples. Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui no YouTube, você está me vendo, eu tenho que falar de uma maneira que combine mais com a linguagem da internet, com a linguagem didática, porque eu estou ensinando algo, eu não estou falando da minha vida pessoal, eu estou dando uma aula ou ensinando algo para você. Eu tenho que levar em conta as pausas que eu dou ao falar, o jeito que eu gesticulo, porque tudo isso vai interferir na minha comunicação com você. Logo, a minha comunicação vai ficar mais eficiente. Cada pessoa tem o seu jeito particular, porém a gente precisa ter uma referência do jeito que a gente se comunica. Vamos pegar um exemplo bem simples. Se você é um cantor e vai cantar uma música sertaneja, você toca de um jeito. Uma MPB, você toca de outro. Uma eletrônica, você toca de outro. E na comunicação da locução é a mesma coisa. Se você não tiver essa sensibilidade, essa flexibilidade e essa habilidade de se comunicar, você não vai se conectar com ninguém. Essa maneira de se comunicar faz muita diferença. Eu até gosto de usar uma expressão: cuidado para você não virar um locutor papagaio. O que é um papagaio? O papagaio repete, mas ele não tem o intelecto para saber o que ele está falando. Infelizmente, tem locutores que trabalham assim, né, no piloto automático. Ele sai falando, mas ele nem pensa no que ele está falando. E pior, ele não pensa em quem está ouvindo ele. Então, a comunicação é uma dica muito importante para qualquer profissional da voz, principalmente para o locutor. Porque o locutor, ele ocupa o lugar de alguém. Quando você é locutor, você está falando, representando alguém, ou alguma marca, ou algum produto, ou você é uma figura que influencia pessoas. Quando você tem lá o seu programa de rádio, você está representando uma rádio, você está representando um produto, e você também é uma pessoa que influencia outros. Tudo isso é um jeito de você se comunicar. Então, acontece que muita gente que não consegue trabalhar como locutor não entende isso. Então, já anota isso daí. A comunicação. E a comunicação, ela muda de acordo com o nicho que você vai atuar. Sim, é diferente. Bom, terceira dica essencial para você ter resultados na locução é o posicionamento. E é justamente aqui que separa os meninos dos homens e as meninas das mulheres. É justamente no posicionamento que você pode ser um sucesso ou você pode ser mais um.
Quer ver um exemplo? Tem muito locutor que tem vontade de trabalhar com rádio. E ele não consegue trabalhar com rádio, ele não entende por quê. Eu tenho amigo dono de rádio, e eu já perguntei muitas vezes o que faz um dono de rádio escolher um locutor e o que faz ele não escolher um locutor. Esse amigo meu que é dono de rádio, ele falou o seguinte: toda semana tem um monte de gente batendo na minha porta pedindo trabalho. E eu nem presto mais atenção. Ninguém traz nada de diferente. E é bem isso que acontece. Se todo mundo faz a mesma coisa, eu não vou me preocupar muito. Tem um monte de gente atrás de mim. Agora, se alguém trouxer algo claro, objetivo, eu vou prestar atenção. Então, gente, o posicionamento é importante. Quando eu vou fazer conteúdos para locutores, eu também procuro passar isso para os meus alunos, são os mercados, os nichos de atuação, qual tipo de locutor você quer ser. Porque quando você fala, não, eu faço tudo, você não faz tudo. Você vai fazer algumas coisas mais ou menos. Quando você faz uma coisa muito focado, você vai ter excelência em algo. Aí você se diferencia. Por exemplo, quando locutora, eu trabalhei em todos os mercados que existem de locução. Todos, tá? Não em todos os nichos, mas em todos os mercados. E eu me especializei no varejo. Não quer dizer que o varejo é melhor ou o varejo é pior, não é isso. Mas eu me tornei muito boa em um nicho específico de atuação, que foi o varejo. Eu tenho amigos que são excelentes como celebrantes de casamento. Eu tenho amigos que são excelentes como radialistas. Um nicho não é melhor do que o outro, mas é muito importante que você se especialize para que você se diferencie. Senão, você é mais um na multidão e você não vai conseguir se encaixar no mercado. Então, se você está começando na locução, ou se você já foi locutor e está voltando, anota e siga essas 3 dicas essenciais que você vai se tornar um locutor de sucesso, bem-sucedido e, o mais importante, bem remunerado. Espero que essa dica seja útil para você. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha, se inscreva no canal e ative as notificações para receber a próxima publicação minha. Se não me segue no Instagram, @RosimeloLocutora, e no Instagram eu respondo as pessoas pelo direct. Na descrição do vídeo do YouTube, eu vou deixar todos os meus links, inclusive o link da Academia da Locução, que é o meu grupo de aulas gratuitas e conteúdos especiais, e também do podcast Academia da Locução. Nos vemos no próximo conteúdo. Até!